por um jogador de 33. É isso aí. De 35. De 37 anos de idade. Sabe o que é isso? O garoto que entrou no Flamengo hoje jamais entraria no Grêmio Internacional numa situação como talvez essa. nem. Esse é o meu discurso, pessoal. Opção. E eu quero ampliá-lo. Amplie, por favor. Aproveitando o ensejo, eu sei que tem ainda um intervalo para nós voltar. Não, já estamos. Eu gostaria de agradecer. Cadê o Bruno? Não. O Bruno está dando entrevista. Eu estou aqui hoje no programa, eu não estaria, né? Sim. Mas estou aqui e acho que é uma satisfação muito grande, né, Guimarães? Poder estar sempre aqui. Um cafezinho, né? Então eu estaria aqui tentando desenvolver algumas teses com a companhia dos melhores. Eu tenho um negócio para te dizer. Era isso que tu ia dizer? Eu achei que tu ia entrar direto na política de Eu quero entrar, eu tenho um monte de coisa para dizer. Nós estávamos entre mídias. Perdeu. Foi ao ar, perdeu o lugar. Eu quero entrar nesse papo aí, Silvio. Por gentileza. Quero entrar direto, assim, rasgando. Eu tenho te acompanhar, tenho acompanhado o que tu anda dizendo também. É bom ou ruim, né? Tu tem teses boas e teses ruins. Meu Olha só. Flamengo e Chelsea, o jogo de hoje, cujo contexto é diferente de Botafogo e Paris Saint-Germain, pelos dois lados, tá? O jogo em que o Flamengo foi o grande do confronto foi o Flamengo. O Flamengo dominou o Chelsea. Sim, primeiro e segundo tempo. Primeiro e segundo tempo. O gol do Chelsea é um gol numa bobeada individual, uma entregada, que não é um lance de domínio do adversário. O Flamengo é superior ao Chelsea, é mais time que o Chelsea, hoje a gente viu isso, tá? Eu acho que a gente podia classificar. No ambiente que nós estamos vendo a competição. Mas eu não vou aceitar a tua relativização diante de um quadro de otimismo, quase que o fanista. Isso, cara. Quase que o fanista que eu estou condicionado a falar. Claro, eu acho que tu vai falar e tem que falar, porque nós estamos tão machucados, cara, que a gente precisa explanar a felicidade. A gente pode estar diante de tal qual o Fênix. O ressurgimento das cinzas do futebol brasileiro que estava sapateado nos últimos tempos, gente. Será? Há 15 dias nós estávamos sapateados, mudou tudo em 15 dias, Carlos Guimarães. O que mudou, Carlos Guimarães? Tá, assim, ó, eu acho que a gente tem Bento. não. A comparação que antes era teórica, que era imaginária, dos europeus com os sul-americanos, que acontece nos mundiais, é verdade, numa situação diferente, a comparação está sendo colocada à prova. E nessa comparação colocada à prova, os sul-americanos estão ganhando jogos. É fim de temporada na Europa. Nenhum sul-americano perdeu qualquer jogo aí, sabia? Nenhum ponto o sul-americano perdeu. O Fluminense perdeu um ponto também, é verdade. Mas não perdeu para os europeus, tá? A gente tá adiante, eu sei que o contexto é de fim de temporada pros caras, meio de temporada pra nós, mas vamos colocar. Os caras estão jogando com força máxima. Chelsea hoje teve um jogador de reserva, a rigor, que foi o centroavante. O Paris Saint-Germain poupou 4, no segundo tempo botou os 4 pra jogar. Né? O Dembélé já estava fora já há algum tempo. Diante de um enfrentamento em que a gente tá vendo que talvez não seja uma figura tão assim absurda, aquilo que se imaginava de uma superioridade enorme. E uma outra coisa que eu vou te dizer. O Flamengo botou o garoto, Silvio. O Flamengo botou o garoto porque naquele momento havia uma confiança para ele entrar. É uma onda positiva de um time que deu um chocolate no Chelsea. Tu está explicando por que os nossos garotos não entram? Porque a onda é sempre negativa? Eu acho que a gente é conservador, tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente é conservador. Eu acho que existem políticas diferentes. A política do Internacional, por exemplo... política. Pode ser... eu vou tentar... Deixa eu tentar concluir argumentando uma política, uma determinada política, tá? Eu tenho ficado de fora, tô doente. A política... Nós estamos com o departamento médico. Isso. A política aqui de pensamento de futebol, ela indica o seguinte, já de antemão, Silvio. O quê? Não bota o grip porque senão vai queimar. Sim. Mas também tem um outro momento. Como que a gente vai colocar guri de times que estão na rabeira dos campeonatos sub-20 e campeonato de base? O Flamengo não tá na rabeira, por isso que o Wallace entrou. Os nossos times estão lá embaixo na base. Foi sempre assim? Não. Então. Boa noite, Silvio. Boa noite. Mas é um momento, eu tô tentando, né? tá falando algo que precisa ser contextualizado, Guimarães. Claro, acho. Ele não conseguiu contextualizar, tu é que vai fazer isso agora. Não, ele talvez não tenha tentado contextualizar sobre o que ele falou no final agora. Piorou. A dupla Grenal está com jovens muito mais jovens do que a categoria que eles estão disputando.
Por isso eles estão na parte de baixo da tabela. Não é falta de qualidade. Esse contexto aí eu não ia entrar. Tu ia ignorar Também isso. Eu ia ignorar. Ou talvez... Os dois times têm usado basicamente jogadores com 17 anos. Ou talvez de forma desinformada. Ô Ribeiro, 17 anos jogando sub-20 é muita diferença. O Luiz Otávio jogou com o Cruzeiro agora. Oi? O Luiz Otávio jogou. Não, mas é aí que tá. Vocês estão... A gente pensar tu pegar assim e falar, tu pegar um guri de 17, tu consegue colocar ele sozinho no profissional. Sim. O problema é tu montar um time inteiro de 17 anos pra colocar jogar o sub-20, isso é diferente. A gente não fala sobre botar um time inteiro. Não, é o que tá acontecendo no sub-20. Tá. É isso que eu tô dizendo. Por isso que eles estão na parte de baixo da tabela. E assim, a gente defende muito... Cadê os jogadores de 19, 20 anos da dupla? A dupla, pelo que eu sei, está trabalhando muito com essa ideia de já começar a usar na categoria sub-20 jogadores realmente dessa idade de 17 anos. Mas é gurizada de 19 e 20, porque eles não estão nem no profissional. Ou vira profissional ou é dispensado. Ou são reservas. Também. Sabe por quê? O filho daquele lutador, do Marreta? Foi dispensado. Ele foi dispensado? Foi. Como é que era o nome dele? Hã? Não ficou. Iago, não era? Era Iago? Iago e o segundo nome. Iago Marreta? Não. Bom, mas enfim. Eu acho que chamavam ele. A gente vai lembrar. Eu acho que é Iago, tá? Não era ruim o jogador, não era ruim, tá? Mas não sei onde é que anda agora. Bom. Mas eu acho que isso é importante a gente dizer, sabe por quê, eu tenho uma pergunta para vocês. Porque, por exemplo, o Inter ganhou uma copinha recentemente, inclusive na final contra o Grêmio, e o Inter não revelou ninguém. Ou seja, a categoria de base, a gente precisa ser coerente na hora que a gente fala dela. A categoria de base, ela serve para revelar jogadores. Bruno veio bem. Não, porque senão é a crítica pela crítica. Ganhou, mas não revela ninguém. O importante não é ganhar, é revelar. Aí na hora que tá lá na parte de baixo da tabela, a gente vai criticar. Quem tem é sido o que tu tá fazendo, tem sido revelado. Mas aí que tá, não é um problema da base quem a gente não tá revelando. Eu não tô exigindo o resultado da base. Eu tô argumentando que talvez, eu tô até abrindo portas e possibilidades, não tô definindo nada. E que talvez a base não seja utilizada porque a qualidade da base não seja boa. Também. E o indício disso é uma classificação... O Iago, filho do Marreta, foi pro Santa Clara Sub-23 em Portugal. E aí o indício que eu tenho é a performance dessa turma nos seus campeonatos, gente. Não, tudo bem, Vanessa, mas é que assim, eu acho que o não aproveitamento da base fala muito mais sobre o profissional do que sobre a base. A base está pronta ali para servir o profissional, só que os dirigentes não querem. Aí entramos na categoria planejamento, é isso? Que a gente falou ontem bastante. Falamos. Eu acho que é muito mais isso. Falou há pouco tempo. Fica na mão dos técnicos. É que sabe o que é? O problema é muito amplo, Silvio. Sim. Porque assim, quem é que decide se o guri sobe ou não? É o treinador. Uhum. Agora o Grêmio tá com o Felipão, que daí tem um tamanho a mais do que o treinador e consegue dizer, fulano vai jogar aqui no profissional e o Mano na parceria com ele, eles estão alinhados e aí o Riquelme veio, né? O Alisson já tá ganhando espaço, por isso que eu tenho elogiado muito os dois nesse sentido também. Agora, se é um treinador que não olha pra base, e eu nem vou crucificar o treinador, sabe por quê? Porque o futebol brasileiro é um moedor de técnicos. Então, imagina o treinador chegar e dizer assim, eu vou apostar na base, eu vou apostar nesse guri. Ele não vai me dar uma resposta tão rápida, mas ali na frente ele vai me dar uma resposta. O treinador não pode pensar assim no Brasil. Ele tem que ter resposta rápida, senão ele é demitido. Então ele não bota o guri. Acho que essa linha que o Bruno levanta é bem importante, porque aqui, acima de tudo, tem a cultura do medo de perder o emprego, né? Sim, isso. Você não tem tranquilidade para trabalhar, mesmo que você tenha convicção na capacidade técnica do menino, mas evidentemente que ele pode falhar em algum momento, e aí a corneta vai pegar, inclusive nos donos da bola rádio. Sim. Né? E o cara... Então... Eu vou na bola de segurança. Então, Luiz Henrique, eu tenho a primeira providência... Eu tenho a primeira providência para aquela ideia levantada por Ribeiro Neto de projeto da dupla Grenal pensando no Mundial de Clubes daqui a 4 anos. E até para efeito de uso da base. Mas aí tem que ter culhão. O que é isso? O que é isso? A dupla Grenal precisa parar de temer o Campeonato Gaúcho. Sim. Eu vou perder o Campeonato Gaúcho, portanto eu já vou desde o início botar os jogadores de 30 e poucos, os chamados cascudos e sem muito tempo para colocar a gurizada. Quando na verdade dentro desse teu projeto tinha que ter uma questão de convicção absoluta
dos dois clubes. O gauchão nós vamos ter que encarar de uma outra maneira e a torcida vai ter que entender isso aí. Nós vamos usar mais garotos ali. Porque senão não usa mais a rigor, a não ser na eventualidade. Acho que o Inter tem uma boa chance em 2026 de adotar essa prática. Porque zerou a conta, né? O Grêmio não foi. O Inter voltou a ganhar e o Grêmio não foi octa. Sim. Então é vida nova. De zero começa zero. Não vai perder 7 anos consecutivos a ponto do Grêmio ser octada em 2030 e poucos. Sim. Quem sabe o Inter possa, a partir de agora... É verdade. E ao mesmo tempo, tu tá dando um tempo maior para os jogadores considerados titulares, para que não aconteça o que aconteceu nesse ano. Sim. O Inter se atirou por completo no Campeonato Gaúcho. O que aconteceu como desdobramento? Várias lesões musculares em sequência, né? Pois é. É que também tem uma outra situação que envolve o Internacional, que não é nem a utilização ou não de garotos. Sim. Foi de novo vou entrar com a palavra política, né? Ou foi uma rotina de contratações que optou por jogadores todos acima dos 30. E tem pouco jogador de idade boa, aquela idade 25, 26, 27 no Internacional. Ou tu pega a gurizada, ou tu pega os caras que já tem 30 e vários 30 e alguma coisa. O time titular do Inter que vem jogando, tu tem Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Borré, quando joga Ener Valência, no sistema defensivo antes tinha o Mercado, que era o jogador mais velho. Que tá voltando e vai jogar. Mas vai isso jogar. Tem o Rocher. Isso foi proposital, né? Cara, tu não pode fazer um time assim, cara. Eu concordo, mas isso foi proposital. O presidente fez isso, Alessandro Barcelos, porque ele chegou ao entendimento de que o Inter, desculpem o termo, pipocava na hora H. Sabe como é que o Inter começa a vencer? Ele fez um time... Não, é porque queria ganhar de qualquer jeito o gauchão. Não, mas particular esse ano o Inter tinha que ganhar o gauchão. Sem dúvida, mas eu digo assim, os jogadores mais velhos, porque ele apostou em jogadores cascudos, jogadores experimentados, jogadores que já tinham jogado decisões e que não iam pipocar na hora da decisão. O problema não é pipocar, o problema é falta perna. Isso é informação, não minha, mas de pessoas que cobrem o Inter. Eles trazem isso, que o presidente pensou dessa forma. Mas tudo bem, não adianta tu não pipocar, tá lá, realmente os caras não pipocam, tu não tem perna pra jogar, Concordo. O futebol de hoje em dia é super intenso. Olha esse Mundial que tá sendo, cara, esse Mundial tá sendo uma aula pra gente, tá? Silvio, ninguém mais abre mão de fazer marcação alta, porque isso é proibido, isso aí virou lei. Ou tu faz marcação alta, ou tu... não fazer marcação alta é igual a deixar o outro jogar. Os caras sem a bola estão o tempo todo se mexendo, marcando, tentando desarmar o adversário, mas isso é o tempo todo. Pega o jogo de todo mundo, não tem mais ficar parado, ninguém mais fica parado. Quando tu tem uma determinada idade, é físico, tu não vai conseguir. Como é que tu definiu o Botafogo dentro desse contexto? Eu acho o Botafogo... A postura do Botafogo contra o PSG. Eu achei uma estratégia excelente. O Botafogo, ele pressionou o homem da bola e tirou espaço ao mesmo tempo. Sim. A primeira estratégia foi colocar um volante a mais, jogou com 3 volantes para congestionar o meio, fecha, marca em cima, não deixa o PSG com espaço e parte em contra-ataque. A premissa é defender bem, ou defender muito bem, como fez o Botafogo. A questão é, defender bem é igual a retranqueiro, ou a reativo, ou igual ao quê? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa palavra, a questão da retranca. Porque parece aqui, porque o Brasil é muito assim, né? Partir pra cima deles. Cara, eu acho que para mim não existe essa ideia de retranca. Claro que não, é mesmo estratégia. Mesmo um time que tenha uma linha de 5 e uma linha de 4. É estratégia. Estratégia. Tanto que o Luiz Henrique disse que o time que nesta temporada de um ano, melhor marcou o PSG foi o Botafogo. Eu acho que é uma estratégia super válida. Não sou desses que, o time que joga na defesa é o errado e o que joga no ataque é certo. Não, a não ser um time muito pequeno. Né? Eu acho que o errado é o time que é inferior e quer atacar. Isso que é errado. Perfeito. Eu acho que tu tem que buscar a melhor estratégia para ganhar o jogo. O importante é tu conseguir encontrar essa melhor estratégia, executar bem, o que também obviamente é difícil, e muitas vezes tu acha a melhor estratégia, executa bem e perde igual, porque o teu adversário é tão superior que ele ganha, ou no momento das ações ali, daquele momento decisivo, ele supera. Agora,
olhando de modo geral esse Mundial, Silvio, para responder também a tua pergunta inicial aqui do programa, que eu acho que é a grande pergunta que todos os brasileiros estão se fazendo nesse momento, né? Ué, cadê o estilo, como é que é o pensamento vira-lata, enfim? Sim. É que assim, ó... Mas vem cá, mas só tem um detalhe, os brasileiros começaram a usar isso aí como ironia depois do que começaram a ver. Porque antes de começar a competição não se